Olá, queridos, tudo bem? Eu estou aqui hoje para falar um pouquinho com vocês sobre arte terapia, como curso e como experiência clínica. Eu resolvi fazer arte terapia no IGEP já no final do meu curso de psicologia analítica. Eu percebi que, como analista, seria uma ferramenta que agregaria muito à prática clínica. Por quê? A meu ver, quando a gente lida com o inconsciente, muitas vezes a gente tem que estar preparado para ver o que não está sendo dito. Uma sessão de análise, da psicologia analítica principalmente, a gente sempre busca trazer as expressões criativas. No entanto, quando você faz o curso de arte terapia, isso traz para você uma questão muito importante que é tanto o conhecimento teórico quanto a vivência prática. E essa é a regra de ouro da arte terapia. Você nunca faz algo com o seu cliente que você não tenha experimentado. Durante o curso de arte terapia, a gente diz que ele é um curso vivência, porque a gente faz tanto a experiência teórica, que é aprender, ouvir o que o Jung falava, o que os arteterapeutas que vieram depois do Jung falavam, o que outras pessoas que veem a arte como um método terapêutico falam. E praticamente, não em todas as aulas, mas em praticamente todas as aulas a gente faz uma vivência daquela expressão criativa que a gente está aprendendo. Ou seja, você sente na pele o que você vai aplicar no seu cliente. E isso traz experiências muito ricas durante as aulas. Porque se você já tem o conhecimento da psicologia analítica, tanto se você fez a pós-graduação quanto o curso de introdução a Jung, você vai ter um aprofundamento nessas vivências, tanto pessoalmente quanto para os seus clientes. O que é muito interessante, porque a partir do momento que você vivencia aquela ferramenta, você já tem um pouquinho do que ela pode causar no seu cliente, o que tipo de temas ela afeta, que tipo de sensações ela causa. Isso faz toda a diferença. Como eu disse, eu escolhi fazer a arte terapia como segunda especialização porque eu queria ter essa ferramenta com pessoas, principalmente que têm muita dificuldade de falar ou de expressar o que sentem. A arte terapia não é só para isso. Pessoas que são muito boas em falar o que sentem também se beneficiam dela, porque muitas vezes quando a gente fala, a gente já faz um filtro racional do que a gente está dizendo. As mãos não têm essa habilidade tão forte assim, o inconsciente trabalha durante a expressão criativa de uma maneira que ele consegue se esgueirar. Até em pessoas que têm um domínio técnico, por exemplo, do desenho, o inconsciente consegue trazer alguma informação ali que a gente faz o quê? A gente busca trazer o diálogo. Então, a arte terapia, você não vai aprender, por exemplo, o que significa, eu pedia para a pessoa desenhar uma pessoa, e ela desenhou essa pessoa desse jeito. Não é isso. Você vai aprender a promover esse diálogo entre o ego e o inconsciente. Então, durante a observação dessa expressão, você e o seu cliente vão fazer hipóteses, vão buscar entendimentos, vão buscar o que aquilo quer dizer para a pessoa. Obviamente que isso precisa de um referencial teórico, que no nosso caso é Jung. Então, o que a gente busca olhar nos desenhos? Que complexos podem estar aparecendo, ou que aspectos podem estar traduzidos na forma de uma expressão criativa, e fazer com que isso converse, porque a nossa meta como terapia é fazer com que o inconsciente e o consciente dialoguem constantemente. E isso é muito interessante de se ver tanto durante o curso e depois quando você resolve aplicar isso com seus clientes, caso você faça o curso para atender. Porque ele é um curso que não serve simplesmente como uma capacitação teórica, ele serve como vivência. Então, se você resolver fazer o curso só para conhecer a arte terapia, você vai ter um aprofundamento nas suas próprias questões inconscientes. Então, ele é um curso muito rico nesse sentido. Geralmente, as turmas de arte terapia desenvolvem um afeto muito grande entre si, porque durante as vivências a gente acaba expondo certos lados, muitas vezes sendo tocado por uma história que alguém conta durante uma vivência.
Então, essa vivência afetiva é muito interessante, de ver como, por exemplo, uma expressão criativa afeta as pessoas de maneiras diferentes. Na clínica, principalmente, eu já tenho vivências muito curiosas, que às vezes pessoas, por exemplo, eu peço para fazer uma expressão e algumas falam, eu não sei o que isso significa. Outras falam, nossa, eu queria fazer tal coisa e apareceu isso. Ou, por exemplo, um relato muito comum é, eu não consegui fazer nada. E isso é um material muito rico. E que a partir disso você desenvolve todo um diálogo, toda uma circunambulação dessa questão. E muitas vezes também a pessoa fala, eu fui fazer um desenho, mas apareceu isso aqui e eu não acredito, porque isso é uma expressão tão profunda de mim que eu gostaria que ninguém além de você visse. Então, para a gente entender o poder que a arte-terapia tem, esses exemplos são interessantes de trazer. Eu gostei tanto da arte-terapia que eu fiz alguns artigos sobre o tema que você pode pesquisar no site do IGEP. Mas o principal, eu acho que ele ajuda a entender um pouco qual é a proposta da arte-terapia como ferramenta e da arte-terapia como ferramenta na clínica da análise junguiana. É o artigo Arte-terapia, mais importante que o destino é a viagem. Lá eu trago, além das minhas considerações do Jung sobre o tema, considerações de pessoas que vieram depois do Jung, que desenvolveram práticas arte-terapêuticas, estudaram arte-terapia, fizeram pesquisa sobre o tema. É um artigo que eu considero um dos que eu mais gostei de escrever e que vale a pena você ler para entender um pouco se a arte-terapia faz sentido na sua vida. Além disso, eu convido você a assistir as lives do IGEP sobre o tema, ver como os professores do IGEP têm experiência e conhecimento na arte-terapia. Então é isso, pessoal. Eu convido vocês a explorarem o tema, tanto nas lives, quanto nos vídeos, quanto nos artigos do IGEP. Tem muita coisa legal que você lá pode ter um pouco de contato com o que a gente aprende, ou até com o que a gente já evolui no que a gente aprendeu como analista. E entender como a arte-terapia é essa ferramenta tão linda, tão profunda e tão gostosa de se trabalhar. E num mundo que preza tanto a racionalidade, fazer um trabalho que vai pela via da arte, por uma via tão não óbvia, é muito legal. E isso serve também como um crescimento pessoal e um aprofundamento e expansão de consciência. É isso. Um abraço para vocês.